visita em meu quintal e o frenesi de suas asas fez o sol se refletir por entre as flores. Eu acho que ninguém ensina a psicanálise. Tu compartilha uma ferramenta porque o próprio Lacan não se colocava nesse lugar, né? O Lacan era um psiquiatra, né? Isso é uma coisa interessante, né? Ele é um psiquiatra por formação, né? Sim. Freud, um neurologista por formação. Neurologista. Né? Eu acho que essas distinções que tu propõe, Pedro, são sempre bem-vindas, assim. Eu tenho até uma frase que eu inicio na minha dissertação de mestrado, é mais ou menos o seguinte, é o que Lacan diz: fazer distinções é fazer ciência. Então, eu acho que é bem importante, assim, a gente pode certamente não vamos dissertar sobre o que uma área ou outra contempla de modo tão amplo, né? Mas assim, trazer alguns elementos que podem ser importantes, como, por exemplo, eu acho que as diferenças de um psicanalista, de um psicólogo e um psiquiatra é importante, tá? Importante para quem vai buscar esse tipo de auxílio, de ajuda, né? E importante também para quem vai buscar formação, conhecimento. Exato. Né? Então, assim, um psicanalista, ele como ele se forma, né? Essa formação, eu começaria dizendo, ela é interminável. Não tem um diploma que diz assim, agora você é, né? Até porque essa autorização é por si e pelos outros, ou seja, seus pares. Não é algo tão assim, então eu me autorizo a ser psicanalista e pronto. Não, isso seria muito delirante. Né? Isso tem que ser compartido. Então, a psicanálise, ela baseado nos conceitos que são caros, que eu já falei anteriormente, que são os conceitos fundamentais, que é o inconsciente, transferência, repetição e pulsão, tá? E aí a gente pode abrir um leque de uma conversa bem bacana, mas enfim, assim, o psicanalista, ele se faz por muitas coisas, né? Mas basicamente o tripé, e acho que é importante falar disso, é fundamental, ou seja, a sua formação, ou seja, teoria, né, em busca desse conhecimento, a sua análise pessoal, fundamental, e não tem, isso é indiscutível, isso é uma prerrogativa, né, e né, a supervisão. Né, e essa supervisão, eu acho que no percurso de um psicanalista, ela é cotejada no diálogo com os seus pares. Com certeza. Então, vejo por aí, assim. E a psicologia, ela... não sei se eu estou falando demais, mas... Para compensar, tu falou de menos. Então, a psicologia é uma formação, né? Uma graduação que a gente busca e ela traz um aspecto bacana. Eu conheci a psicanálise pela psicologia, então eu sou muito grata a essa formação, a esse conhecimento, né, que ela me proporcionou, né, dentro do curso de... Sim. O psicólogo, ele não necessariamente... A gente já está... Gravando, estamos... Sim, não tem assim vamos começar agora, já começou. Já. Aliás, quando a gente começa a conversar, eu já clico no play, porque sempre que sai coisa legal ali. O psicólogo, ele não precisa ter sido um analisando para se formar, né? Ele não é obrigatoriedade. Não necessariamente, Pedro. Aí tem algumas distinções. Isso é um diferencial muito grande para a psicanálise, né? Porque para a psicanálise, a formação supõe necessariamente que eu tenha sido um analisando para poder buscar esse lugar, né? Para começar, a formação é interminável, né, Pedro? Sim. Então essa análise, ela também é interminável.
assim como a troca, como a supervisão. Como análise de controle, né? Exatamente. Então, né, são posições éticas bem importantes. O curso de psicologia, ele vai apresentar o leque, inclusive a psicanálise. Matrizes, né? Inclusive a psicanálise. E há outras vertentes da psicologia, como a psicologia humanista, comportamental, cognitivista, enfim, behaviorista comportamentalista. Exatamente. Então, né, essa rede, eu, por exemplo, eu estava relatando, eu conheci a psicanálise pela psicologia, pelo curso de psicologia, e comecei a frequentar espaços fora da academia, espaços de formação, espaços de interlocução em psicanálise, desde o 3º semestre que eu entrei no curso de psicologia. Então, ali eu já flertei com a psicanálise. Bom, isso responde à minha posição atual. Claro. E se eu perguntasse assim para vocês assim de forma prática, assim, que casos, quando na verdade quando eu posso ter um caso que eu posso lidar com a psicanálise, quando com a psiquiatria, quando um é somente para um local, ou isso Pedro, isso não é muito interessante, tá? Esse encaixotamento. Até porque eu, na rede pública, trabalho com colegas psiquiatras e a gente conversa. E a gente se reúne e produz e entende o caso de forma, num olhar de uma equipe multiprofissional. Tu entende? Onde tu olha para o sujeito. Com certeza vou estar amparada nos meus caros conceitos e apreensões, tu entende? E naquilo que eu concebo e considero como importante. E isso não desreconhece o trabalho do profissional. Então ele vem a somar nessa compreensão do sujeito. Então, essa forma de olhar como forma um absoluto, eu tenho compartimentada. O olhar. Nós temos uma tendência que é a interdisciplina, né, e quiçás a transdisciplina. Né? Eu trago sempre, acho que ilustra assim, a minha experiência com psicose na clínica da URGS, que eu fiquei trabalhando, coordenando oficina, inclusive. Eu acho que é a cara disso que a gente está falando. O Lacan jamais abriu mão de se valer da psiquiatria para fazer uma clínica possível para a psicose. Aliás, a psiquiatria teve um papel muito importante em trazer estabilização para o paciente. Eu tenho experiência com casos assim que, agora, não só, né, porque às vezes o paciente precisa, no momento de uma crise, de um surto, ter uma estabilização medicamentosa. Mas aí tem casos interessantes assim, que a gente vai ver depois na supervisão, porque a gente dialoga com o psiquiatra também, né? A gente ouve esse par que é importante no trabalho, e aí a gente pergunta, mas não dá para reduzir essa medicação? Não, essa medicação nesse momento não é necessária. Mas aí tu te dá conta que apesar da medicação não ter sido reduzida, o paciente melhorou. Melhorou, né, não está mais embotado. Por quê? É a aposta no sujeito, que está podendo falar do seu sofrimento psíquico, que está participando de uma socialização em oficinas, né? Então, que é a riqueza da gente poder trabalhar com essas interfaces, né? Sabendo que é importante. Eu já tive experiência até de trabalhar num estágio no Sereste com uma paciente com dores horríveis, né? Artrite reumatoide, e aí com a acupuntura a dor aliviou e ela pôde falar de um abuso que ela jamais estava tendo condições de falar. Então, eu acho que tudo isso é importante que a gente considere, né? E a psicanálise, ela também se considera castrada, né? Ela não se coloca como a panaceia para todos os males, né? A gente dá conta de outras até porque seria um perigo, né? Seria um perigo. Seria o discurso do mestre no sentido perverso, né? De tu é que tem o saber, né?
Mas a gente é demandado, né, pelo discurso histérico, é isso, né? Já estamos cotejando com o discurso do Lacan, né? Certamente. E eu digo para vocês, assim, até pela experiência na educação, né, que é uma área onde a gente vê muito sofrimento pessoal, inclusive pelo convívio longo com as pessoas, que nós ainda temos muita limitação, não sei se só aqui no Rio Grande do Sul, mas muita limitação em falar em saúde mental. E em falar em saúde mental, inclusive de entender que nós podemos, na verdade, buscar e devemos buscar essa ajuda, assim como nós buscamos num posto de saúde muitas vezes, né? Seja muitas vezes por uma valoração moral ou às vezes por desconhecimento, em né? da sociedade essa demanda. Sim, inclusive, gente, eu, assim, né, dentro das mídias, né, escutando, a quarta onda da pandemia é a saúde mental. A casa é sua, por favor, me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza, na completa emoção.